Vamos ler em Lucas capítulo 18. Vamos ler em Lucas 18. Versículo 10. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. É importante notar o que ele está dizendo nessas palavras. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos para o capítulo 16. Versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. O final do versículo 22 diz: morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 27. E disse ele, o rico, a Abraão: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandar Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia do Antigo Testamento que eles tinham. Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Só isto que vamos ler. Que Deus possa abençoar a sua palavra e os pensamentos sobre este assunto. Então Deus, na sua graça, Ele tem preparado a sua salvação para o ser humano. Mas como nós lemos esta noite, o ser humano também tem preparado a sua própria salvação. Os seus meios, os seus pensamentos de regularizar, de acertar este assunto para com Deus. Deus diz na sua palavra que não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a mensagem de Deus para o ser humano. Ele não faz distinção entre as pessoas. Ele vê o que existe já em cada ser humano que nasce neste mundo, uma natureza pecaminosa. Mas além desta natureza, ele vê durante a vida daquela pessoa esta natureza se desenvolver e dar os seus frutos. Por isso que ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi por
por isto que Deus preparou a nossa salvação. Porque estes que estão em pecado e destituídos da sua glória, como iam ter condições de preparar uma salvação para eles mesmos? Mas nós vemos que ainda as pessoas se enganam a este respeito. Nós vemos um homem aqui. Nós lemos de 3 judeus. E vamos pensar um pouquinho em cada um deles. Um deles foi salvo. E este é o desejo de Deus. Mas nós lemos que 2 estavam errados e 2, pelo menos um, nós vemos que a sua vida terminou no inferno. O outro não sabemos, mas se ele continuou com aqueles pensamentos e aquela atitude, hoje ele também, segundo o que nós temos aqui, ele está no mesmo lugar, mesmo que é uma parábola. Ele é uma ilustração de muita gente que estava seguindo o mesmo exemplo deste fariseu. Vamos pensar nestes 2 homens. Antes destes 2 homens chegar neste lugar onde eles estão em oração, era um caminho longo, desde que saíram de casa, mas mais longo ainda. Porque o que eles estão fazendo agora na presença de Deus, o que eles estão apresentando perante Deus, é a vida deles. Em resumo, os 2 estão apresentando a vida. Então, antes de chegar na presença de Deus, eles têm uma história. Saíram das suas casas para chegar perante Deus e falar, em poucas palavras, os seus sentimentos. Deixaram os seus lares, não sabemos onde eles moravam, perto, longe, mas antes de chegar neste lugar de oração, eles foram passo a passo com a intenção de falar com Deus. Talvez foi o que aconteceu com cada um de nós aqui, né? Viemos para cá, para quê? Quais foram os sentimentos em nossos corações quando pensamos em vir para cá? E perante Deus, nós apresentamos toda a nossa vida, toda a nossa história, não podemos ocultar. Podemos, talvez, simular, fingir, apresentar para os outros, mas para Deus, não. Deus conhece toda a nossa vida. Então, portanto, como estes homens, você e eu, nós estamos na presença de Deus. Os nossos pensamentos, o nosso corpo pode estar dizendo alguma coisa, mas Deus está vendo o nosso coração, os nossos pensamentos. Até mais do que os pensamentos, Ele está vendo a nossa intenção. Antes de chegar ainda neste lugar, eu quero apresentar um outro fato. Chegando perto, eles começaram a ver este lugar. É o lugar onde Deus prometeu de estar presente. Tudo ali indicava, Deus está neste lugar. É bom quando as pessoas sentem, entrando no salão, que eles estão na presença de Deus. É bom que o ambiente também seja propício para isto. A conversa dentro do âmbito aqui deve ser assim. Ocupar principalmente os crentes, mas o povo que está chegando com as coisas de Deus. Não, antes da pregação, sentam-se e começam a conversar sobre tudo. Vamos cantar hinos. Hinos para as pessoas serem já levadas ao que elas vieram fazer aqui. Para outros assuntos,
elas tratam em casa e podem tratar em outro lugar. É só 1 hora ou 1 hora e pouca. Então, perder o tempo neste lugar, Deus já preparou tudo ao ver um levita, ao ver um sacerdote e o sumo sacerdote, ao ver o templo, as coisas construídas, tudo indicava, tudo aqui está nos levando à presença de Deus. E quando nós chegamos na presença de Deus, a nossa vida está nua e patente. Mas não era só isto, não era só estas coisas que eles deviam perceber. Cada pessoa que chegava lá, neste lugar, e até chegar aonde eles chegaram, esses 2 judeus, eles viam uma coisa da maior importância. É onde os lugares que se dizem evangélico têm perdido o ponto principal, o valor principal das reuniões. O que eles viam ali? Eles viam um cordeiro em chamas. Um cordeiro que foi morto. Eles podiam olhar, não era escondido este lugar, não estava atrás do templo, não era a primeira coisa que eles viam, o altar. Um altar, e sempre tinha um cordeiro sendo consumido ali, dia e noite. Aquele fogo nunca se apagava. Mas, é só um cordeiro sendo assado? Um cordeiro que foi morto, o sangue está aí do lado do altar? Mas o que isso significa? O judeu sabia. Qual era o ensinamento de Deus para cada judeu, vendo aquele fogo e aquele cordeiro sobre o altar? Ele está morrendo e sofrendo porque nós somos pecadores. Ali está um substituto. Alguém já sacrificou. Mas de onde veio esse cordeiro? Quem era esse cordeiro? Olha, em tudo isto havia ensinamento para o judeu que quisesse aprender, porque ali estava a parte mais importante. Ele sabia que aquele sacrifício ali, aquele cordeiro, primeiro, ele foi examinado por dentro e por fora. Não era qualquer cordeiro. Primeiro, ele não podia ser um cordeiro manco, cego, vesgo, cheio de feridas. Isto é por fora. Ele não podia ser doente. Isto é por dentro. A doença vem de dentro para fora, né? Uma doença pode estar escondida lá dentro e não sabemos, nunca se manifesta. Quando se descobre, a doença tomou conta. Então, este cordeiro, Deus diz, não podia ser doente lá no seu íntimo. Não adiantava ser bonito por fora e o bicho doente por dentro. Há pessoas que, você vendo a sua maneira de falar, a sua meiguice, a sua atenção, você nunca vai dizer que essa pessoa é um ladrão ou uma ladrona. E ela é. Então Deus não queria cordeiro só na aparência para um substituto pelo pecado do seu povo. Então estas coisas eram presentes e reais na vida de um judeu. Outra coisa, não podia ser um cordeiro recém-nascido, muito novo, porque não tem experiência. Não pode também ser muito velho. Está no fim da vida, ele está incapaz de suportar. Teria que ser algo ideal, adequado. Essas são as verdades que o judeu, antes de chegar neste lugar, tinha visto.
E isto permanece ainda verdade hoje, antes de você chegar na presença de Deus, para se apresentar perante Ele. Você tem que passar e conhecer o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus não é um animal, é o seu próprio Filho. Nele Deus encontrou tudo o que Ele exigia em figura nestes animais. Com certeza esses animais tinham essas virtudes, mas tinham defeitos que os homens não viam, mas que Deus podia ver. Mas no Filho dele, sabe o que Deus disse para ele, a respeito dele, quando ele andou aqui? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Mesmo que ele tenha nascido num lar de pecadores, mãe e pai pecadores, irmãos pecadores, vizinhos pecadores, e depois de adulto, ele andou entre pecadores. Ele foi confrontado até mesmo diretamente por Satanás para levar ele a pecar. Mas o diabo teve que se retirar da presença dele e ainda ele permanecia santo, puro, sem pecado. É por isso que Deus podia ver ali uma pessoa perfeita. Esse sim é o homem capaz para nos substituir. Agora voltamos para esta história e pensamos no primeiro homem. Depois dele ter visto o mesmo que o outro viu, como é que ele tinha coragem de chegar na presença de Deus e dizer: ó Deus, eu não sou como os demais homens, eu não sou. Quando Deus estava dizendo, tudo naquele ambiente estava dizendo, todos são iguais, todos pecaram. Ele ignorou o sacrifício que Deus havia estabelecido para a salvação dele. Ele achava que não precisava. Quando ele estava condenado perante Deus, desprezou, rejeitou aquilo que falava do Filho de Deus, aquela figura que era uma sombra da vida do Filho de Deus e da morte do Filho de Deus, o valor da sua morte, do seu sangue. Ele estava cuspindo, desprezando e se apresentando ele perante Deus como alguém que tinha valor. Mas Deus pode fazer uma pergunta: e o valor do meu filho? O que meu filho significa para você? Olhe para os sofrimentos dele. Será que você tem coragem de afrontar o plano da minha salvação e dizer que você não é como os demais homens? Que você tem condições de me apresentar algo que possa valer para a tua salvação? Olha, e o incrível é que milhares e milhares de pessoas estão nestas condições. Um verdadeiro fariseu. Homens e mulheres, adolescentes e jovens. Um verdadeiro fariseu. Eu não sou como os demais homens. Mas vamos ver a atitude do outro homem. Porque talvez é o que interessa a você, se você quer ser salvo. Ele não se compara a ninguém, este outro homem. Se tinha gente mais pecadora do que ele, ou menos, ele quer saber o seu assunto. Ele quer tratar do problema que está aqui dentro. Eu vim aqui na presença de Deus, podemos acompanhar um pouco a sua atitude, porque eu saí de casa. E eu venho à presença de Deus porque eu tenho algo aqui dentro que Ele precisa tirar de mim. Ele precisa resolver. E Deus prometeu que, neste lugar,
aquele sacrifício que está ardendo lá fora em chamas e sendo consumido, e depois dele ser consumido vai ser colocado outro, porque nós somos pecadores. Eu vim aqui para Deus resolver este problema que está aqui dentro. Por isso que ele bate no seu peito. O problema está aqui. Está aqui. Não está lá nos meus vizinhos. Ele não estava se comparando com os outros. Ele está dizendo, com esta atitude, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Eu tenho um problema aqui. Ó Deus, tira esse problema de mim. Age de misericórdia para comigo. Será que temos alguém assim esta noite aqui? Que você tem um problema que só Deus pode te ajudar. Ele só pede pela misericórdia de Deus. Ele não tem nada para apresentar a não ser uma pessoa constituída um pecador e muita culpa na sua alma. Ele está com a alma carregada, ele quer ter o alívio. Ele está na presença de Deus. A boa notícia é que esse homem foi justificado. Não pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, pelo levita, mas o Senhor justificou ele. Que maravilha! Olha, este é o maior prazer. É o maior conforto para um pecador. Ele saber, Deus me justificou. Oh, pode a memória trazer ondas e mais ondas da sua infidelidade, dos seus pecados, das suas loucuras. Mas também o Espírito Santo pode trazer àquela alma o conforto. Tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. Deus com isto está satisfeito, Ele te deu a salvação. Será que você tem isto, ou quer ter esta noite? Parece tão fácil, né, para este homem? Pois é. O Senhor explicou por que foi fácil para ele. Porque ele diz aqui, todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas todo aquele que se humilha, nesse sentido aqui, será exaltado. Quer dizer, aquele homem chegou na presença de Deus na maior miséria, com aquele peso, aquela coisa que talvez ele nem sabia explicar, mas era algo aqui dentro que o afastava de Deus. Mas Deus o levantou. É assim que acontece quando a pessoa se salva. Ela chega arruinada, chega estragada, perdida. Ela nem dorme por causa dos seus pecados. Depois, o coração mudou, o seu rosto também mudou, a sua vida mudou, mas tudo começou aqui dentro. Então, temos o terceiro homem. O terceiro homem era aquele tipo de gente, era um outro judeu também. Ele queria viver a sua vida. Não é que ele não conhecia as coisas de Deus, mas ele negligenciava. Porque Abraão disse que eles tinham as Escrituras. Ele queria viver a sua vida regalada, esplendidamente, queria gozar o pecado, este assunto de Deus e salvação a gente é jovem, né? Mas ele morreu. Imediatamente, meu amigo, ele abriu os olhos em tormentos. E todo o seu vigor, saúde e planos
sua vida foi interrompida imediatamente. Ele entrou no lugar que ele escolheu e está lá até hoje. Isto é uma história, não é uma parábola. Você sabe para onde foram os irmãos dele? Que ele estava rogando para não ir para o mesmo lugar? Eu não sei. Mas você sabe, você pode saber para onde você vai. Cuide da sua vida eterna, do lugar onde você vai estar na eternidade. Ele não se preocupou com ele quando estava vivo. Agora no inferno está preocupado com outros, porque lá ele não pode mais cuidar dele. E quando estava em vida, ele não se preocupou com ele. É um aviso solene. Você tem que ser salvo. Senão, você vai um dia abrir os seus olhos no mesmo lugar. Que pavor! Imagine! Depois, talvez, de gozar do seu luxo naquele dia, seja dia ou noite, não vem ao caso, mas, enfim, ser arrancado do seu conforto, do seu prazer, é mergulhado imediatamente no inferno. Oh, isto é coisa de você tremer e buscar a sua salvação hoje. Você pode ser o próximo a ir para o mesmo lugar que ele foi, sem aviso. E não se esqueça, meu amigo, você morrendo aqui, imediatamente, parte dos seus órgãos do corpo ainda vão estar funcionando, mas você já partiu. O seu sangue pode estar correndo nas veias, mas você já está no inferno. Busque a sua salvação antes que seja tarde demais. Você já tem ouvido esta noite do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça como este publicano. Leve a Cristo o peso dos seus pecados e descanse nele pela fé para a sua salvação. Porque todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Faça isto hoje.